Boa noite, graça e paz aos irmãos que estão em casa, que nós possamos celebrar essa noite na presença do nosso Senhor. Amém? Nós estamos nesse período, de propósito, falando a respeito da santidade no Senhor, e eu tenho uma palavra para a sua vida essa noite, uma palavra que muito me abençoou e que ela possa também encontrar aí um refúgio no seu coração. Amém? Queria que os irmãos abrissem primeiro o versículo 1 Tessalonicenses 5:23, vamos lê-lo. É o versículo base desse tema. Mas não vou ficar só nele, não. O tema é Santidade ao Senhor. Mas o título que eu encontrei para essa noite foi Os Jardins das Vontades. Lá para o meio da pregação a gente vai entender um pouco o que seria isso. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, de todo o espírito, a alma e o seu corpo, e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho algo para falar essa noite, é bem específico, mas eu vou falar um pouco a sua alma. Como a gente vai tratar esse tema, da santidade, falando a nossa alma. E eu queria te perguntar algo, para que você pudesse já começar a refletir comigo. Você está disposto à mudança? Você está disposto a ser transformado? Essa é a pergunta que eu faço para cada um de nós. E que você possa refletir um pouco a respeito disso. Por quê? Porque dependendo do grau de disposição desta mudança, é exatamente isso o que nós vamos encontrar. É isso que nós vamos conseguir transformar as nossas vidas. Se vocês olharem assim por toda a Bíblia, o cerne da questão bíblica me parece que não está envolvido em resolver problemas de cunho político, de cunho de uma extensão política. Me parece que a Bíblia está inteiramente voltada e disposta a transformar o coração do homem. A gente olha para a vida de Jesus, e lá Jesus, quando começou o seu ministério, ele chamou uns pescadores, não chamou? 2 pescadores, Se Jesus tivesse interessado, de repente, em transformar o sistema político, o sistema econômico, o que Jesus ia fazer? Jesus ia fazer um sindicato, Fala assim, a gente precisa mexer com essa situação que os pescadores estão vivendo, com essa sociedade empobrecida. Então nós vamos fazer um sindicato, nós vamos fazer um partido político, nós vamos fazer uma associação, nós vamos fazer ONGs. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus chamou homens para transformar homens. Jesus buscou pessoas para transformar pessoas. A gente não vê esse engajamento de Jesus Cristo para transformar a sociedade como um todo. A transformação é individual, é em cada um de nós, Então, se você está pensando aí em mudança, é esse grau de mudança que Jesus quer produzir nas nossas vidas. É esse grau de mudança que Jesus quer introduzir nas nossas vidas. O que muitas vezes a gente tem visto é uma redução do evangelho nesse sentido. A gente tem visto que muitos têm buscado só mudanças superficiais, mudanças
financeiras, mudanças profissionais, mudanças na área de saúde, e tem reduzido o alcance do evangelho, porque o evangelho é isso também. Ele transforma uma sociedade, mas a partir de uma mudança de pessoa, de indivíduo. Eu só passo a ser um bom profissional, de repente, quando eu sou transformado por dentro, né? E aí muitas vezes as pessoas se aproximam do evangelho, chegam ao evangelho para ter só essas mudanças superficiais, só para de repente, hoje em dia tem muito, né? É um coach, né? Coach cristão, né? Que te impulsiona, né? A crescer profissionalmente, a crescer, né? Nos estudos. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso é importante, né? Porque um homem transformado, ele transforma a sociedade, sim. Mas o evangelho me parece que está muito mais voltado para a transformação do homem. E é por isso que eu te perguntei no começo, você está disposto a que mudança? Se for só esse tipo de mudança que você está buscando no evangelho, essa mudança superficial da sua condição financeira, né, da sua saúde, de repente, é isso que você vai alcançar. Mas existe algo muito mais profundo, existe algo muito mais benéfico ao homem. É uma transformação genuína e verdadeira, uma transformação que leva ao quê? À santidade. É essa transformação que nós precisamos encontrar para nos direcionar a uma santidade. A santidade é um processo, né? Todos nós sabemos disso. É um processo que dura a vida inteira. E é no dia a dia, é no aprendizado, é na leitura da palavra, é na oração, é no encontro com Cristo, é que nós vamos nos transformando e nos capacitando a essa santificação. Porque nada mais é do que santo é ser separados. Então nós vamos nos separando aos poucos. Há um desejo de conversão no nosso coração. Nos convertemos. Mas há muitas coisas que precisam ser limpas, precisam ser mudadas. Porque a gente vem com muitos conceitos que de pronto o evangelho muitas vezes a gente não é transformado assim de repente, principalmente na alma, principalmente nas coisas que estão lá dentro de nós. As coisas superficiais a gente até transforma rapidamente, né? A gente falava algumas palavras torpes, hoje a gente já não fala mais, né? A gente cumprimentava todo mundo com opa, beleza? Hoje a gente fala assim, a paz de Cristo. Então a gente vai se transformando, né? Essas coisas superficiais é rápido, mas lá dentro vai uma vida para buscar essa transformação, essa mudança. E é a respeito de um elementozinho, um pequeno elemento nesse contexto que eu vou falar com vocês essa noite. Apenas um pequeno elemento. Eu acho que talvez seja um elemento o mais importante, dentre outros que a gente pode buscar para ser transformado, para ser mudado, mas esse elemento ele é muito importante. Ele é muito importante. E ter juízo, ter consciência da atuação desse elemento nas nossas vidas faz toda a diferença. Vocês vão perceber isso. Quando a gente percebe a atuação deste elemento que eu vou falar dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, faz uma grande diferença no decorrer das nossas vidas. Faz uma grande diferença no decorrer das nossas vidas. Esse elementozinho, ele se chama vontade. Ele se chama vontade. Nós podemos entendê-lo. Eu não vou conceituar a vontade, mas nós podemos entender vontade, desejo,
né? Eu vou deixar para o nosso senso comum, porque eu acho que todo mundo sabe o que é vontade, o que é desejo. Não preciso ficar trazendo aqui a raiz da palavra, né? Eu quero que você ouça e entenda aquilo que você já tem no seu coração como o sentido da vontade, para que nós possamos caminhar um pouquinho nesse elemento, nesse item, nessa construção a respeito da vontade. E a vontade, ela é algo interessante. Estava pensando esses dias, né? Eu fiquei refletindo bastante aqui para poder trazer uma palavra. E eu estava pensando, a vontade, ela parece algo assim meio desassociada de nós. Ela parece uma outra pessoa dentro de nós. Parece que nós não somos nós e existe a vontade que está dentro de nós. É um impulso que anda junto conosco. Vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Às vezes você está lá, hoje até aconteceu isso lá em casa, né? O exemplo é bem prático, mas aconteceu lá em casa. Eu estava lá trabalhando, né? Já era meio-dia. Aí quando eu olho para a cozinha, a Melissa comendo pão, tomando café com leite, comendo pão. Aí eu falei, é hora do almoço, mas eu tô com fome. Eu quero comer. Eu falei, mas espera, eu já vou fazer o almoço, a gente já vai fazer o almoço já, né? O que é a vontade? Às vezes você não tem vontade de tomar sorvete e você conversa com essa vontade, você fala, agora não é hora de tomar sorvete, é meio-dia, não é hora de tomar sorvete, agora é hora de almoçar, né? Então, parece algo desassociado de nós, parece algo que não é nós mesmos, mas muito embora seja dentro de nós, né? Parece uma outra pessoa que a gente tem que dialogar, que a gente tem que convencer muitas vezes, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, muito embora a minha vontade diga que eu tenho que fazer. Às vezes você está lá com o colesterol já no limite, e vem aquele vontade de comer um X-Bacon, né? X-Bacon salada, aí você pede para tirar a salada, né? Aí eu tenho um primo, né? Vai ficar gravado, um dia ele vai ver. O primo, ele chegava na hamburgueria assim, na hamburgueria é coisa chique, né? Na minha época era lanchonete mesmo, hamburgueria é coisa chique. Ele chegava e falava assim, me vê um X salada sem verdura. Sem verdura. Então, na verdade, assim, vem aquela vontade de comer, mas você não pode. Mas a vontade está ali. E ela tem que dialogar com você, você luta com ela, você briga com ela, você discute com ela. Fala, não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não vou, eu vou. E você caminha nesse processo. E eu queria ler um texto com vocês que não fala exatamente a respeito disso, mas a gente percebe esse diálogo, né, da nossa vontade e de nós mesmos. O que é vontade e o que é nós mesmos, o que somos nós mesmos. Vamos lá, Mateus 21. A partir do versículo 28. A partir do versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Estava desassociado da vontade dele, né? Ele não queria, mas foi. E o outro? O pai chegou
ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Quer dizer, ele fala: eu vou. Mas não foi. Olha, percebam que a gente tem algo dentro da gente que luta com a gente mesmo, que briga com a gente mesmo. A vontade em si, ela não é boa e nem ruim. Ela não é boa e nem ruim. É apenas um sentimento que nos impulsiona a fazer algo. Isso nos faz entender que nós somos seres humanos. Porque os animais, eles agem por instintos. Eles não pensam naquilo que eles querem ou deixam de querer. Eles apenas fazem. Nós não. Nós desejamos ou não desejamos algo. E nós fazemos ou não fazemos algo. Então, em si, a vontade, ela não é boa e nem ruim. Ela é apenas um impulso. Ela é apenas um impulso que pode nos levar para um caminho ruim, como pode nos levar para um caminho bom, dependendo do nosso entendimento. A gente tanto vê que isso é um impulso dentro de nós, um impulso que Deus colocou lá desde o nosso nascimento, porque sem vontade, o que nós somos? A ausência de vontade. A ausência de vontade, nós somos nada, uma depressão. Nós não queremos sair de casa, nós não queremos ler um livro, nós não queremos comer, nós não queremos... O que é a ausência de vontade? Muitas vezes os médicos entregam lá, receitam, né? Receitam comprimido, alguma coisa, para a pessoa estimular essa vontade nela, porque a pessoa está tão apática, tão sem nada, sem vontade, ausência, que ela se apaga, ela é nula. Então a vontade é algo bom, é algo que Deus colocou em nós, até para nos diferenciar do que é animal ou do que é humano. A gente olha, né, hoje em dia para as inteligências artificiais. O maior medo nosso, de repente, dessas inteligências artificiais é a capacidade do robô ter vontade. Porque se ele tiver vontade, ele pode discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e ele pode tomar atitudes contrárias àquilo que ele foi programado. Então é uma discussão aí, né, dessas inteligências artificiais aí, mas teoricamente isso não é possível, porque é uma criação de Deus. A vontade é só o homem que tem, só o homem. O resto age por instinto ou age por programação, né? Até o animal age por programação, por assim dizer, mas os robôs agem por programação. Então isso não é ruim, a vontade não é ruim em si, mas agora sim vem os dois jardins, os jardins das vontades. Esse é o ponto crucial que eu queria trazer para vocês. E eu queria que a gente fosse lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Esse é o primeiro jardim. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, Gênesis 3, no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Esse é o primeiro jardim, é o jardim da vontade humana. Percebam que Deus permitiu
que o homem comesse livremente, Deus nunca vai castrar a vontade do homem. A escolha sempre vai ser nossa. O homem Deus deu ao homem para que ele comesse livremente de qualquer árvore. Ele tinha uma liberdade nessa vontade. Mas ele escolheu comer uma única árvore que Deus disse, um único fruto de uma única árvore que Deus disse para ele: se você comer, certamente morrerá. Certamente morrerá. E eu queria que a gente fosse no outro jardim, o jardim do Éden, jardim do Getsêmani. Mateus 26, abra aí, Mateus 26. (38) e 39. Mateus 26, 38 e 39. Disse Jesus então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Olha que coisa interessante. O homem podia escolher de qualquer fruta para poder comer. E Deus deu essa liberdade para ele. Mas ele escolheu a errada. Jesus só tinha um caminho para passar, que era a cruz. E ele escolheu o certo. Nós precisamos buscar e conhecer e fazer a vontade do Pai. Porque esta vontade é que nos trará vida eterna. A palavra diz que o caminho é estreito. Porque Deus permitiu ao homem que escolhesse qualquer coisa e o homem errou. O homem errou. Hoje, o caminho é estreito, porque são poucos que vão realmente escolher a vontade do Pai. As vontades estão aí para todo gosto. Mas escolher a vontade do Pai, às vezes, requer um pouco de renúncia. No caso de Jesus, foi toda renúncia. Mas vocês percebem que Deus não nos pede a mesma coisa que pede para Jesus, até porque nós não nos suportaríamos. Nós não nos suportaríamos. Mas Ele quer que nós façamos a tua vontade. E Ele dá um leque de opções boas para que nós façamos a tua vontade. Nós vamos ver aqui. Mas nós temos a alma apegada ao pó. E quase sempre, ou invariavelmente, muitas vezes, a gente escolhe o caminho errado. A gente escolhe a fruta que nos trará morte. E essa escolha é quase todos os dias das nossas vidas. Às vezes, tem decisões mais difíceis, mais complicadas, mas às vezes são decisões do cotidiano, do nosso dia a dia. Esses jardins, eles aparecem todos os dias, para mim e para você. E ele se chama Jardim da Santidade. É o Jardim da Santidade. E é a nossa escolha que vai fazer com que nós sejamos santos pelo critério de Deus, ou que nós nos afastemos de Deus. Ele nos dá completo livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. Mas as nossas decisões geram consequências, geram situações. Porque Ele disse na tua palavra:
certamente morrerá. E às vezes a gente duvida disso. A gente fala assim, acho que não vai morrer assim, morrer, né? Morrer mais ou menos, assim, né? Não é morrer para valer, é morrer mais ou menos. A gente tem uns questionamentos assim. Mas a palavra diz que certamente morrerá. Certamente morrerá. O caminho tem sido estreito, o caminho da santidade. Porque o homem pecou lá atrás. O homem tinha um leque grande para poder direcionar a sua vontade. Tinha muitas coisas. E nada seria pecado e nada levaria ele à morte. Mas ele escolheu uma única coisa que levou à morte. Eu acho que com a gente é a mesma coisa, viu? Acho que se Deus der um monte de opção assim e falar que só uma que você não pode fazer, você vai ficar desesperado para fazer aquele uma coisa. Você vai ficar pensando, mas por que eu não posso fazer aquela coisa? E nós precisamos entender que esse jardim das vontades, ele está presente todos os dias nas nossas vidas. Vocês já brincaram de imã? Aqui em casa tem umas pessoas mais com idades, eu acho que os mais novos acho que não, sei lá se viram, mas de repente viram. Imã, quando se quebra, né? A gente é atraído pelo pecado. É atraído pelo pecado. A gente, quando se converte ou inverte a posição do imã, não chega, né? Você já tentou fazer isso? O imã fica, não vai de jeito nenhum. Mas se você descuidar, o imã volta e gruda de novo. É assim. Nós estamos indo atraídos para o pecado. Nós nos convertemos, viramos as costas. Tem aquela pressão que não deixa você chegar, porque você está olhando para o outro lado, está olhando para Deus. Mas se você descuidar, o imã parece que dá um golpe assim e volta de novo pro pecado. Por isso que esse tema ele é tão importante e relevante nos nossos dias. Como o Camargo mesmo disse aqui, não se fala muito de pecado e de santidade nas igrejas. Se fala sim de conquistas, né? Conquista de recursos, conquista de várias coisas, de vitória, de sucesso, mas de santidade não se fala. E a gente se perde por conta de não buscar a santidade. Porque a atração desse imã, ele é ferrenho. É ferrenho. Vamos lá ver em Romanos 7. Romanos 7. Esse texto é muito conhecido, mas só para direcionar aqui. Romanos 7, de 15 a 20. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Este eu continuo fazendo. A gente é essa idiosincrasia, né? A gente não quer fazer, mas muitas vezes faz. É aquele outro ser que está dentro de nós, a vontade, que a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que discutir com ela, a gente vai ter que virar as costas para ela muitas vezes. Muitas vezes a gente vai ter que castrar ela, deixá-la de lado, porque ela tem uma tendência a nos levar ao pecado.
pecado. A vontade, ela opera dentro de nós. Ela opera dentro de nós. A vontade é algo que nos impulsiona a buscar algo, sendo que não domada ou aplicada em coisas erradas, tem um poder destrutivo. Tem um poder destrutivo. E eu queria passar para vocês, porque a gente fala muito de vontade, vontade, vontade. Eu acho que vocês já conseguiram entender um pouco a respeito. Eu queria passar algumas dicas para vocês, algumas coisas que eu redigi aqui, para a gente identificar essa vontade ruim. Porque todo mundo fala, mas fala, qual que é a vontade ruim? Como que eu sei que é a vontade ruim? Né? Tem as vontades boas, que eu também vou passar algumas informações para vocês. Mas como que eu identifico que é ruim essa vontade que eu estou sentindo? Como que eu sei? Primeiro, você tem que ver se ela é de curto ou de longo prazo. A vontade ruim é de curto prazo. É para satisfazer uma coisa iminente. Para satisfazer algo instantâneo. É aquela pessoa que está obesa, vai lá e come um cachorro quente. A pessoa, não devia ter comido. Satisfiz a vontade, mas eu deveria ter feito um regime. Isso é para longo prazo. O cachorro quente foi para curto prazo. A pessoa já chutou o balde, por assim dizer. A vontade ruim, ela sempre busca edificar a carne, não o espírito. A gente sabe das coisas da carne. Aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Se a sua vontade atrai para coisas carnais, é porque é uma vontade ruim que está nascendo dentro de você. A vontade ruim, ela aponta para aquilo que é finito, para aquilo que vai se acabar. E a vontade boa aponta para aquilo que é eterno. Quando surgir algo dentro de você que queira discutir com você, é uma vontade que está nascendo, você observe, você pense, raciocine a respeito disso. A vontade ruim, ela tem um viés egoísta para satisfazer o seu próprio eu e não altruísta, de ajuda ao próximo. Dentro de nós sabemos quando a gente vai fazer algo que vai só nos beneficiar ou que vai beneficiar outros também. Muitas vezes a gente faz, com aquela uma falsa sensação, uma falsa modéstia assim de que vai beneficiar os outros, mas lá no fundo você sabe que é só para você, é só para resolver o seu lado. A vontade ruim, ela busca ser servido e não servir. A vontade ruim, ela aponta para um crer na força do homem, não na força de Deus. Quando você olhar que isso está nascendo dentro de você, procure identificar. Isso é para hoje? Isso é para edificar a minha carne? Isso só tem a ver comigo? Se a gente começar a pensar nessas vontades, nesse modo de pensar, a gente consegue muita coisa matar no ninho, muito pequeno, não deixa crescer dentro de nós. Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, corta, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que o corpo se perca para sempre. Jesus estava falando assim para cortar o membro, para se mutilar? Não, ele estava apontando para isso, para que nós observássemos
se aquilo não vai nos fazer pecar, não vai nos fazer distanciar dele. Viver o que Deus tem para nós. Essa é a vontade dele. Viver o que Deus tem para nós. Viver a liberdade, viver a paz, viver a alegria no Espírito, a segurança nas promessas de Deus, o cuidado, as certezas eternas. Essa é a vontade de Deus para nós. Nesses estudos que eu estava fazendo, eu encontrei um versículo que eu amei demais. E eu quero compartilhar com vocês. Passa até despercebido o versículo. É Mateus 7. Mateus 7. Juninho, se você quiser, para a gente louvar, para encerrar. Mateus 7, versículo 17, diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, olha só, se alguém decidir, eu acho que eu errei o versículo, né? Eu anotei aqui, mas o versículo não é esse não, mas eu anotei aqui, eu vou ler para vocês depois você procura em casa. Esse versículo é maravilhoso, diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se nós decidirmos fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Tudo aquilo que Jesus nos prometeu na sua palavra está diretamente ligado à vontade nossa. Porque ele diz assim: se você decidir fazer a vontade de Deus, você vai viver o que eu prometi. Você vai viver aquilo que eu falei. Porque você vai ver que o que eu ensino, que eu estou fazendo, o ensino que eu dei, fala de Deus. Não fala apenas de mim. Se nós decidirmos viver a vontade de Deus, nós vamos encontrar esse tesouro maravilhoso. João 7,17. Vamos ler. João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, nós temos que ter uma decisão de fazer a vontade de Deus. Descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Nós vamos descobrir toda a riqueza que Jesus fez na tua palavra, que entregou a nós, se nós decidirmos fazer a vontade de Deus. Enquanto o Juninho vai dedilhando aqui, eu queria ler alguns versículos aqui para vocês, a respeito da vontade do Senhor. A vontade moral de Deus. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade moral de Deus está por toda a Bíblia, para que nós façamos a vontade de Deus. A vontade salvífica do Senhor está em Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade satisfativa de Deus está em João 4,34. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falou aqui de comida. Tem algo mais agradável do que comer, nos dá satisfação.
Mas Jesus falou que há uma satisfação ainda maior: fazer a vontade do Pai. A vontade permissiva de Deus. Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Deus nos dá toda a liberdade para decidir, mas nós temos que ter consciência que nós ceifaremos aquilo que nós plantarmos. A vontade acerca da bondade de Deus está em 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Vamos louvar o Senhor? Aleluias. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Sim, Deus. Jamais quero O Espírito Santo. perder amor. Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Deus eterno e Pai bondoso. Em tua sombra Sim, Deus. descanso. O Espírito Santo. Descansamos no Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus. O Senhor tem em nosso coração, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer para nós, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nos desviar do pecado, nos desviar de nós mesmos, nos desviar, Senhor, das coisas que nos levam, Pai, à perdição. Nós queremos, Senhor, nos encontrarmos verdadeiramente contigo, Senhor, e fazer a Tua vontade, porque ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. A Tua vontade, Senhor, é tudo para nós, é tudo em nós. Nos ajuda, Pai, a entender isso, nos ajuda a buscar isso, Senhor. Nos ajuda a ser fortalecidos para fazer a Tua vontade, Deus. A Tua vontade, Pai, nos leva a ser santos, nos leva à santidade, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Santo Deus. Eu queria falar só uma última coisinha. No começo, no louvor, a gente falou bastante de glória, né? Da glória, da glória. E eu estava estudando esses dias e eu achei algo maravilhoso, porque glória, ela fala de brilho, fala de esplendor, fala de riquezas, de maravilhas, de glórias, né? Glória, glória. Mas algo que me chamou muita atenção, que tem algo que esse termo também fala, esse termo também significa, que é aprovação. Quando a gente chama a glória do Senhor para a minha vida, a gente está chamando assim: Deus, aprove a minha vida. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Santidade é isso.
é ser aprovado por Deus, é buscar a glória dele, é ser aprovado por Deus. Amém? A gente já vai encerrar. Nós continuamos com os nossos cultos online, que você possa se conectar conosco, né? Nós temos culto domingo às 18 horas e que Deus nos abençoe nesse tempo tão complicado, mas que Ele possa continuar falando conosco, nos fortalecendo para buscar a Tua glória, para buscar a Tua aprovação, para buscar a Tua vontade, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as suas vidas e as nossas vidas, hoje para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Amém.